pessoal, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura da Liá de hoje, da Liá hoje, a sexta Liá da Parashá Behalotecha. Essa Parashá, essa Liá, ela se encontra em Números 10, do 35 ao 11, 29. Depois nós vamos ler Terlim, ou Salmo, o livro de Salmos, capítulo 68. Quero convidar vocês que estão assistindo, que está fazendo sentido esse conteúdo, que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. Se está fazendo sentido esse conteúdo, se está te trazendo algum benefício, se está alinhado com aquilo que você crê, então, por favor, te peço, curta, compartilhe, ative os sininhos, né? Se inscreva no canal. Não porque eu peço, porque eu preciso disso, não. A plataforma, ela responde a esse movimento. Mas quem responde mais é o Eterno, o Deus de Israel. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o poder. Porque por sua palavra, por sua davar criativa, os céus e a terra foram criados. E a davar é Yeshua. Porque por Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele. É o texto correto. Porque dele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E a Ele toda a honra e toda a glória. Se não fosse por Ele, se não fosse pela Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo de Israel, eu não estaria aqui. Se não fosse pelo sangue de Yeshua vertido no madeiro, eu não estaria aqui. Então, a Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Se esse conteúdo está fazendo sentido para ti, por favor, que mais pessoas possam ter acesso ao entendimento da palavra. Porque Joel falou que nos últimos dias acontecerá que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O profeta Joel escreveu, inspirado pela Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo de Israel. Bora lá para a leitura? Sexta Liá, Números 10, do 35 ao 29. Antes, a bênção da Torá. Bendito és tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos ordenaste cumprir os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, Eterno, que nos outorga a Torá. E quando a arca se punha em marcha, Moisés dizia: levanta-te, ó Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: repousa, ó Eterno, no meio dos miríades de milhares de Israel. Eu não sei vocês, mas aqui, ó, como diz o apóstolo, estou aleluiada com essa passagem. Eu estou aleluiada com essa passagem. Levanta-te, ó Eterno, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Quando a arca pousava, repousa, ó Eterno, no meio dos miríades de milhares de Israel. E o povo se queixava aos ouvidos do Eterno. Olha a murmuração, gente. E o Eterno escutou e acendeu-se sua ira, e ardeu neles fogo do Eterno, e queimou parte dos indignos que havia no acampamento. E o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Eterno, e o fogo se apagou. E chamou o nome daquele lugar de Taverá, porque ardeu entre eles o fogo do Eterno. E a mistura de gente que estava no meio deles foi possuída por um desejo. E tornaram a chorar com os filhos de Israel e disseram: quem nos fará comer carne? Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões, dos porrós,
porros, eu acredito que seja alho poró, das cebolas e dos alhos. E agora a nossa alma está seca, e salvo o maná, não há nada diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e sua aparência era semelhante à do cristal. E o povo se espalhava e colhia, e o moía nos moinhos ou pisava-o no almofariz, e cozinhava-o na panela e fazia dele bolos, e o seu sabor era o sabor da umidade do azeite. E ao descer o orvalho sobre o acampamento de noite, o maná descia sobre ele. E Moisés escutou ao povo chorando por famílias. Cada qual à porta de sua tenda. E a ira do Eterno acendeu-se muito, e isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Só que, gente, o povo tá murmurando, né? Oxe, mas a gente nem fazia isso hoje, né? E Moisés disse ao Eterno: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste a carga de todo este povo sobre mim? Porventura fui eu que concebi todo este povo? Fui eu que o dei à luz para que me digas: leva-o no teu seio, assim como o criado leva a criança que mama para a terra que juraste dar a seus pais? De onde eu teria carne para dar a todo este povo que chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne e comeremos? Não posso eu só suportar a todo este povo, pois ele é pesado demais para mim. E se assim tu me fazes, mata-me logo, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E o Eterno disse a Moisés: ajunta-me 70 homens, dos anciãos de Israel, dos que tu sabes que são os anciãos do povo e seus guardas, e os levarás à tenda da reunião e ficarão lá aí contigo. E eu descerei e falarei contigo e os enobrecerei, tirando uma parte do espírito que está sobre ti e pondo-a sobre eles, e levarão contigo a carga do povo, e assim tu não a levarás sozinho. E ao povo dirás: preparai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Eterno, dizendo: quem nos fará comer carne? Quão melhor era para nós no Egito. E o Eterno dará a vós carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20, porém 1 mês, até que vos enfastieis dela e a rejeiteis, porquanto rejeitastes ao Eterno que está entre vós e chorastes diante dele, dizendo: para que saímos do Egito? E Moisés disse: 600.000 homens de pé. É este o povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhe-eis carne, e a comerão durante 1 mês. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? E o Eterno disse a Moisés: será que o poder do Eterno é curto? Agora mesmo verás se minha palavra se cumprirá ou não. E Moisés saiu e repetiu ao povo as palavras do Eterno. E juntou 70 homens dos anciãos do povo, e os fez ficar ao redor da tenda. E o povo apareceu na nuvem e falou-lhe, e tirou do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre os 70 homens anciãos. E assim que pousou sobre eles, o espírito profetizaram naquele dia, e depois nunca mais. E haviam ficado 2 homens no acampamento. O nome de um era Eldad e o nome do segundo Medad. E pousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos e não saíram à tenda e profetizaram no acampamento. E o moço correu e anunciou a Moisés e disse: Eldad e Medad profetizam no acampamento. E Josué ben Nun, o servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: meu senhor Moisés, encarcera-os. E Moisés disse-lhe: tu tens ciúmes por mim? Quem me dera que todo o povo do Eterno fosse de profetas, pondo o Eterno sobre eles seu espírito. E Moisés recolheu-se ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E um vento partiu do Eterno e fez voar cordonizes do mar.
e espalhou-a sobre o acampamento, a quase um dia de caminho de uma parte, a quase um dia de caminho de outra parte, ao redor do acampamento, e a 2 cúbitos de altura sobre a superfície da terra. E o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e juntaram as cordonices. Aquele que menos juntou 10 montões, e as espalharam para si ao redor do acampamento. A carne estava ainda entre seus dentes, e antes que fosse digerida, a ira do Eterno se acendeu contra o povo. E o Eterno feriu ao povo com uma praga muito grande. E chamou o nome daquele lugar de Kivrot Hatavá, sepulcro dos desejosos, porque ali enterraram o povo desejoso. De Kivrot Hatavá, o povo partiu para Hatserot, e estiveram em Hatserot. Então, murmuração. O povo reclamou que não tinha carne. O povo estava se queixando para o Eterno. Moisés estava carregando Era muito peso para Moisés, né? Lidar sozinho com 3 milhões de pessoas? Por falta de 3 milhões? 600 mil homens, só contando os homens. Mais a mulher, 1.200. Mais pelo menos uns 3 filhos, 1.200 vezes 3, 13.600. 3 milhões e 600. Vai saber se não era ainda mais do que isso. Eu ainda acho que era mais do que isso. Eu tô assim, calculando por baixo. Então, 70 homens anciãos para descerem, para que fossem com Moisés e com ele dividissem a carga. E desceu a Ruach. Engraçado, o Espírito Santo desceu já lá, gente, né? O Espírito Santo de Israel, a Ruach HaKodesh. Ai, ai, ai. Que coisa não... Ah, aqui, ó, as cordonizes, né? Um dia de viagem. Um dia de viagem era o quê? Não tenho ideia de quanto tempo, de quanto tempo de caminhada é um dia de viagem. Mas eu sei quanto é que é um cúbito. Um cúbito é 45 centímetros. E tinha tanta cordoniz que era um dia de viagem para um lado do acampamento, mais um dia de viagem para o outro lado do acampamento, mais uma altura de 90 centímetros, quase 1 metro de altura só de bichinho, só de cordoniz. Porque o cúbito é 45 centímetros. Ai, ai. Vamos ler agora Salmo 68, tá? Deixa eu marcar aqui, porque a gente vai ter mais uma leitura ainda, mais uma aliá. Eu segui adiante. Eu fui até o verso 35. Não tem problema, depois a gente lê de novo. Né? Depois a gente lê de novo essa parte das cordonizes, não tem problema. Por mim não tem problema nenhum. Aqui, 7ª aliá. Deixa eu anotar aqui, ó, 7ª aliá. Salmo 68, meu povo, benditos do Senhor. Provérbios não, Salmos. Não, Salmo 103 não. Quase. Salmo 68. Ao mestre do canto, um salmo de Davi, um cântico. Ao erguer-se o Eterno, dispersam-se seus inimigos, e da sua presença fogem os que lhes são adversos. Dissipa-os como a fumaça que se esvai, assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. Os justos, porém, que se alegrem, que exultem perante o Eterno e se rejubilem com alegria, que ergam ao Eterno uma canção, que entoem salmos a seu nome, que louvem ao que habita nos céus e diante dele se regozijem. Pai para os órfãos e defensor para as viúvas é o Eterno, em sua santa morada. Ele faz reencontrar um lar aos abandonados.
No tempo apropriado, liberta os cativos. Só os rebeldes deixa habitar em terra árida. Quando saíste à frente de teu povo, ó Eterno, e marchaste através do deserto, a terra se abalava e até o céu se desfaziam em gotículas. Ante a presença do Eterno, Deus de Israel, tremeu o Sinai. Chuva de dádivas derramaste, e ao se esgotar a terra de tua possessão, tu a restabeleceste. Teu rebanho ali se assentou em tua benignidade. Preparaste-a para abrigo do desamparado. O Eterno profere uma ordem e múltiplos mensageiros transmitem sua mensagem. Os reis inimigos e seus exércitos se põem em fuga, deixando seus despojos aos habitantes da terra que haviam acossado. Deixa eu dar só um minutinho. Vou voltar aqui no verso 13. Os reis inimigos e seus exércitos se põem em fuga, deixando seus despojos aos habitantes das terras que haviam acossado. Entre fronteiras seguras vos haveis de abrigar, estando sobre vós, fulguem como prata as asas das pombas esvoaçantes, e brilham como ouro em suas penas. Ao dispersar o Eterno os reis malévolos, os oprimidos que estavam envoltos em trevas viram clarear como a neve mais alva o monte Baixã. Majestoso é o monte Baixã, a montanha de Deus. Porque se agitam os picos mais altos invejando-a, pois esta é a montanha escolhida por Deus para sua morada, e nela habitará para sempre. Miríades e miríades de carruagens com incontáveis anjos o acompanhavam, e entre elas em santidade vem o Eterno ao Sinai. Subiste às alturas, levando cativos e recebendo homenagens até mesmo dos que se rebelam contra a tua morada. Bendito é o Eterno, dia após dia nos sustenta, o Deus de nossa salvação. Sim, Ele é para nós o Deus que nos liberta até mesmo dos grilhões da morte. Ele esmagará a cabeça de seu inimigo, o crânio do que caminha envolto em iniquidade. Deles disse o Eterno: eu vos farei voltar de Baixã. Falo-os-ei voltar mesmo das profundezas do mar, para que pise teu pé sobre seu sangue, para que até a língua de teus cães tenha uma porção de teus inimigos. Vem o homem teu caminho, ó Eterno, o caminho de meu rei e meu Deus, conduzindo ao santuário. Cantores o precedem, seguidos por músicos e donzelas tocando pandeiros. Congregai-vos para abençoar o Eterno, vós que vindes da fonte de Israel. Vem com Benjamim, o caçula, para dirigi-los. Os príncipes de Judá a comandá-los, os príncipes de Zebulon e Naphtali. Teu Deus estabeleceu teu poder, a força, ó Eterno, de que nos dotaste. A teu templo em Jerusalém te trarão oferendas os reis. Reprimi as feras dos juncos, a manada de touros em estouro, como os bezerros das nações, até que se curvem, trazendo oferendas de prata. Dispersa os povos que se deleitam em praticar guerras. Portadores de tributos virão do Egito, e Cuxi estenderá suas mãos ao Eterno. Ó vós, impérios da terra, cantai ao Eterno, entoando o seu louvor, pois dele, desde antes do início dos tempos, faz ressoar sua voz poderosa, comandando o mundo. Reconhecei e honrai o poder do Eterno, cujo poder está na altura dos céus e cuja majestade se derrama sobre Israel, seu povo. De seu santuário emana o temor do Senhor. De seu santuário emana o temor do Eterno, o Deus de Israel, que concede força e grandeza a seu povo. Bendito sejas, ó Deus. Ufa, Senhor, quanta coisa. Quanta coisa. Por enquanto é isso, galerinha. Meus amados, daqui a pouco tem mais uma aliada. Até porque eu quero fazer isso antes do Shabbat, tá bom? Um abraço para vocês. Beijo, beijo. Shalom, shalom.